RH está perdido e a empresa precisa de ajuda. E aí a minha reflexão começa como: será que só o RH está perdido? Ou que está todo mundo perdido? As áreas estão perdidas, as empresas estão perdidas e todo mundo está perdido? Por quê, gente? Agora que as coisas estão começando a se movimentar, que a gente está começando a criar uma zona de conforto novamente. Porque você que está aí me assistindo, você sabe que uma das coisas que mais deixam as pessoas confortáveis é fazer da mesma forma, tudo do mesmo jeito o tempo todo. E aí o que aconteceu nesse nosso movimento de transformação nesses últimos anos? Todo mundo teve que sair da zona de conforto e todo mundo teve que reaprender a fazer. Imaginem qual é o grande desafio do RH hoje, um dos grandes, né, gente? Que o RH está cheio de desafio, é fazer com que as pessoas que estão perdidas, com tanta novidade, tanta coisa nova na vida, é home office, nova forma de engajar, ferramentas digitais, nova forma de aprender, novas formas de, aplicar minha liderança, engajar a equipe, motivar pessoas, construir conhecimento. Imagina, né? Se o RH está perdido, imagina as pessoas. Então, um dos grandes desafios do RH hoje é olhar para todo esse caos que foi estabelecido em função dessa zona de transição que nós estamos passando, para ajudar as pessoas a se organizarem, a ter um pouquinho mais de segurança, de acolhimento. Por quê, gente? Porque empresas são feitas de pessoas. Então, se as pessoas estão perdidas, imagina o quanto que isso muitas vezes impacta nos indicadores das empresas. O mercado está perdido, as empresas estão perdidas. E agora, essa nova fase que a gente está vivendo é extremamente mais desafiadora do que tudo aquilo que a gente viveu. Porque nós, enquanto RH, temos que trabalhar performance, porque a empresa cobra. Temos que trabalhar pessoas, essa matéria-prima tão caótica muitas vezes que está hoje. E temos que trabalhar o que também? Métodos ágeis, ferramentas digitais, formatos, processos e rotinas diferentes que atendam essa nova realidade de mercado e que efetivamente não estavam muitas vezes na nossa programação. Ou se estavam, não era para acontecer dessa forma tão rápida. Porque as empresas e as pessoas e o mercado está precisando se restabelecer, está precisando se reorganizar. E por que tudo isso acontece? Você já parou para pensar? Não só, claro, em função de todo o movimento de mudança que nós passamos, mas principalmente porque quando a gente entende o processo de mudança, nós entendemos que para todas as mudanças nós temos 3 grandes fases, de uma maneira muito simplificada. A fase das finalizações, a fase dos recomeços e essa fase aqui, ó, que a gente chama de transição. E essa transição passa por um processo que a gente chama de zona neutra. O que é a zona neutra, gente? É que entre as finalizações e os recomeços, nós temos o quê? A transição, que é um momento de caos. E esse momento de caos faz com que muitos de nós nos sentimos perdidos, não sabemos para que lado vai, perdemos a identidade, saímos efetivamente da zona de conforto. Agora, até aí tudo bem. Mas e se eu disser para você que essa transição ou esse momento de caos é tempo individual de cada um de nós? Olha o tamanho do desafio do RH, gente. As pessoas, nos seus processos de mudança individuais, impactam no processo de mudança do grupo, que com muitos grupos formam a nossa empresa. E imagina se eu falar para vocês que esse tempo é individual. Então eu posso passar por um processo de mudança, como o que nós passamos, de uma forma completamente diferente ou num tempo totalmente diferente do seu, porque isso tem a ver com a nossa vivência, com a nossa experiência, com o nosso background. Então imaginem, gente, né? Qual que é o maior propósito de RH? Ajudar pessoas, né? Ou fazer com que essas pessoas sejam cada vez melhores, ou fazer com que essas pessoas sejam cada vez mais aprimoradas quando a gente fala de um ambiente corporativo. Então, o seu papel, meu amigo e minha amiga que está aí me assistindo, é ajudar essas pessoas que estão vivendo esse momento de caos a se reencontrar,
a se reinventar e olha que louco, mais do que isso, a impactar positivamente na performance de uma instituição que se chama empresa. Então, galera, não é o RH que está perdido. Todos nós passamos por esse momento. Todos nós, enquanto grupos, enquanto equipes, enquanto empresa, enquanto mercado, passamos por esse momento. Mas como que a gente começa a fazer tudo isso? É só desconstruindo tudo aquilo que nós aprendemos até agora? Não. A gente sabe que o ser humano é digno de uma essência de muito respeito, de muita admiração, de muita atenção, de muito acolhimento. Então nós, enquanto RHs, precisamos reconstruir aquilo que foi destruído em cada indivíduo, em cada colaborador, de uma maneira muito colaborativa, muito em grupo, num ritmo que eu comece a trazer esse movimento, de sair do tempo individual para um tempo coletivo e, mais do que isso, ainda trazer para uma performance no resultado da empresa. É um desafio grande, então se prepara, porque o desafio é muito, muito, muito grande. Agora, é só para grandes pessoas que estão aí por trás dessa carapuça de RH como você. Então não é o RH que está perdido, o mundo se perdeu e a gente está se reencontrando. Bora lá que a gente se encontra.